E exaltado, porque a minha alma estava perdida e o Senhor a resgatou com sua forte mão. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo, desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do meu tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem força e dor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada. O passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que ele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus.
ficou. A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer. Continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que nele não aumenta mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da luz. É certo que provas virão, investidas no pecador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Obrigado, Deus, que o Senhor nos resgatou e temos hoje o privilégio de estarmos na tua casa, louvando, engrandecendo o teu santo nome. Obrigado, Deus. Fala aos nossos corações, que possamos ouvir, entender e praticar. Que oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias para uma breve meditação na Palavra de Deus. Gostaria de convidar os irmãos, sentados como estão, para a gente abrir a Bíblia na segunda carta, segunda epístola de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versos 10 a 14. Os irmãos acompanham a leitura que nós vamos fazer. 1 Timóteo, capítulo 3, de 10 a 14. Diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. E mais uma vez no versículo 14, o apóstolo repete esse termo que é comum no livro de Atos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Deus amado, Pai de misericórdia, mostra-nos o caminho, ó Deus, que nós temos que seguir. Unge-nos, inspira-nos, aclara a Tua palavra para todos nós nesse instante, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, o reverendo Ronaldo Lidório, missionário da nossa igreja, durante um certo tempo ele passou na África. Depois, problemas de saúde e até com alguns exemplos e testemunhos que foram dados aqui, que os irmãos já conhecem, ele retornou ao Brasil para cuidar da saúde. Mas como ele é um missionário vocacionado, creio eu,
e ele mais do que eu, ele adentrou pelo Amazônia fora e foi ser missionário na Amazônia. É um doutor, ele doutor em missiologia, muito inteligente, muito competente, mas pelo fato de ser doutor, ele não abdica da sua vocação de missionário. E numa dessas vezes que ele esteve como missionário lá na África, ele pregando para um grupo de pessoas, irmãos, e uma senhora voltou para a sua terra, para o seu lugar. A África é cheia de aldeias, né? Cheia de facções. O reverendo Augusto Nicodemos fez doutorado lá e ele conhece bem aquela realidade da África. E aquela senhora voltou para a sua terra. E depois de 3 dias de viagem, nós já contamos essa história aqui, esse testemunho na escola dominical. Depois de 3 dias de viagem, aquela senhora se lembrou que tinha se esquecido do versículo da Bíblia. Depois de 3 dias de viagem, ela lembrou-se que esqueceu do versículo da Bíblia. Ela não teve dúvida, ela voltou e quando encontra-se com o reverendo Lindório, ele certamente causa espanto e ele vai indagar aquela senhora. Por que ele voltou? É porque eu esqueci da palavra de Deus. E ela disse, a palavra de Deus é muito importante para a gente se esquecer pelo caminho. A palavra de Deus é muito importante para a gente se esquecer pelo caminho. As palavras do apóstolo que sintetizam essa epístola, ela aparece pelo menos 4 vezes no nosso livro. Tu, porém, uma mensagem a Timóteo, uma mensagem belíssima aqui desse texto, extrai o reverendo John Stott para mostrar a beleza, o esplendor do evangelho que o apóstolo Paulo reflete nessa carta pessoal. Timóteo é um pastor chamado para ser diferente. Ele escreve para Timóteo. E Timóteo, ele tem essa visão de que Timóteo não deve ser submetido, ou não se submeter às pressões e à opinião pública. Uma coisa que nós estamos hoje muito acostumados é a nos submeter às pressões e às opiniões públicas. Estamos também muito preocupados em sermos politicamente corretos. A gente já ouviu muito isso aí. Sermos politicamente corretos. O apóstolo Paulo chama Timóteo para não ter este compromisso com o politicamente correto. Politicamente correto hoje parece uma coisa assim que é um ganho que você obtém porque você fala aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. O apóstolo Paulo até nesse texto, não nesse texto, mas ainda em Timóteo, ele diz que as pessoas estão querendo ouvir aquilo que gostam. Então os pastores que falam de pecado, os pastores que falam de arrependimento, os pastores que falam de uma busca pela palavra de Deus, esses estão se esvaindo, porque os irmãos que dão o ibope na igreja só querem ouvir aquilo que não fere os seus ouvidos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, você não se conforme com o espírito de sua época, mas permaneça firme na verdade e na justiça de Deus. No capítulo 1, ainda no versículo 8,
Ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Meus irmãos, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, cuja epístola não é contestada. Ela foi contestada depois do século XIX, 1800 e qualquer coisa, por conta de alguns descobrimentos arqueológicos, mas os pais da igreja, como Clemente, Policarpo, todos eles testificaram que as cartas pastorais do apóstolo Paulo eram verídicas, eram verdadeiras. E aqui nós estamos diante de um servo de Deus, provavelmente acima de 60, 66 anos, porque se nós considerarmos que Jesus Cristo morreu no ano 33, e Paulo provavelmente no ano foi sacrificado no ano 64, 65, a gente não tem bem a época, nós devemos entender que ele já estava com seus 66 anos, por aí. Então era uma pessoa idosa, uma pessoa velha, que estava definhando numa masmorra. E os irmãos sabem que hoje as catacumbas de Roma é um ponto turístico, porque as pessoas querem ir lá para saber onde os cristãos eram sacrificados. Provavelmente Paulo estava numa dessas masmorras, fria, certamente com um buraco em cima para entrar a luz e o ar acorrentado. E essa carta, ela é escrita na segunda apreensão do apóstolo Paulo. Paulo estava preso, realmente Paulo estava preso. Essa carta não foi escrita na primeira prisão de Paulo. Na primeira prisão de Paulo, ele saiu, ele estava em prisão domiciliar. Já pensou? Prisão domiciliar. E é interessante que Paulo não é registro bíblico que Paulo tinha os filhos menores para cuidar dele. Paulo estava em prisão domiciliar. E as acusações, as mais diversas que poderiam existir, não fizeram com que Paulo ficasse na prisão na masmorra. Mas aqui, nesse momento que Paulo escreve esta carta, segunda epístola a Timóteo, ele está em prisão lá no cárcere, lugar frio, sozinho, não é? Um homem idoso, mas ele tinha em mente o seu trabalho apostólico. E ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira. O apóstolo Paulo agora está preso ali e chama o seu servo Timóteo, não é? E dá-lhe essa instrução para que ele, Timóteo, siga de perto o meu ensino, siga de perto o meu procedimento, como está no versículo 10 do capítulo 3. Siga de perto o meu propósito, siga de perto a minha fé, a longanimidade, o amor, a perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos que aconteceram. E aí Paulo faz um relato, porque Timóteo havia se encontrado com Paulo, se fez presente nessa viagem com ele, Paulo, que aconteceria em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Paulo dá esse testemunho de que todas as suas perseguições, já pensou, você já imaginou o que você sair para o interior? Você sair Hoje de manhã nós estamos falando sobre uma cidade idólatra. A cidade de Juazeiro do Padim, Padeciço, como a gente chama, né? Padim, Padeciço. E você chegar lá e começar a pregar o evangelho. E alguns que se convertem, que são
construtores de ídolos deixam de construir. E os outros dizem, olha, nós estamos perdendo o nosso ganha-pão, porque este homem trouxe um evangelho, este homem trouxe uma mensagem que é uma mensagem idólatra. Ele é idólatra. Nós estamos perdendo o nosso comércio. Já pensou? Paulo fez isso. E ele está dizendo, entretanto, Deus, o Senhor, me livrou de todas essas dificuldades. O trabalho de Paulo está concluído, irmãos. A gente tem sempre a impressão de que Paulo, a exemplo daqueles cristãos do primeiro século, logo quando o Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes, faz aquela obra missionária maravilhosa, em que pessoas, judeus de todos os recantos lá da Ásia, de Roma, da Capadócia, vieram para Jerusalém no dia de Pentecostes. E ali o Espírito Santo fala a todos, e todos entendem na sua própria língua, e levam consigo de volta o Evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo é fruto do Evangelho. Paulo é um escolhido especialmente. E ele diz, mais uma vez, repito, de todas essas dúvidas, perseguições que o Senhor fez com que eu ficasse livre. Livre de um naufrágio, livre de uma serpente. Lembra quando ele chegou lá na ilha e, mexendo no fogo, uma serpente pica a Paulo e todo mundo espera que ele vá ficar, ele comece a inchar e ele vai cair morto. E Paulo não cai morto. Todo mundo diz, esse aí é um Deus. Esse é um Deus, porque não acontece com ninguém isso aí. E Paulo agora está dizendo, o Senhor de todos me livra. Mas Paulo tem uma preocupação muito grande. É que depois da sua partida, a fé que ele abraçou, todo o evangelho que ele ensinou, tudo isso que caia por terra nas gerações futuras. Meus irmãos, mutatis mutandis, o que está acontecendo no Brasil? Está aparecendo alguma coisa dessa natureza. Eu estava ouvindo um sermão do reverendo Hernando Dias Lopes, onde ele dizia que a mensagem do Evangelho está totalmente distorcida. As igrejas estão se acomodando a uma fé que não é a fé genuína. Pastores, mestres, presbíteros, diáconos, membros da igreja, homens e mulheres, estão se desvirtuando da fé verdadeira. O apóstolo Paulo, já naquela época, tinha essa preocupação. Por isso que ele chama Timóteo. E ele chama Timóteo e diz assim, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Você conhece o meu ensino. E nós conhecemos o ensino através da palavra de Deus. Se não são esses apóstolos, se não são esses servos de Deus, como chegaria até nós a palavra do Senhor? Portanto, essa aqui é uma carta genuína, autêntica, em que o apóstolo Paulo reafirma o seu amor pelo Evangelho e que ele foi o fruto, ele como fruto do Evangelho, ele foi salvo por Cristo Jesus. Meus irmãos, algumas coisas podemos destacar. Paulo, apesar de ser um servo do Senhor, que todo mundo reconhecia a supremacia e a sublimidade do Evangelho em Cristo, ele era um velho, é um velhinho, como diz o reverendo Juarez comigo, é um velhinho. Paulo era um velhinho, sozinho, só, desprezado, no frio, na solidão, no enfado, algemado como um malfeitor. E ele diz no versículo
17. Aliás, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca me envergonhou das minhas algemas. Versículo 17 ele diz: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Difícil de encontrar, porque ele estava na prisão. Como que ia encontrar esse homem velho, falando a verdade do Evangelho, no meio dos romanos? Mas todos lhe desprezaram. No capítulo 4, no versículo 16 e 17, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Mas que isto não lhe seja posto em conta. Agora imagina outra face da pregação do Evangelho do apóstolo Paulo. Por isso que ele diz: fostes meu ajudante na minha longanimidade. Paulo aqui está sendo longânimo. Ele não está imputando nenhum ódio, nenhuma raiva, porque ele ficou abandonado. Ninguém esteve na minha defesa. Duro. Imagina o pastor está sendo acusado e nós, seu irmão na fé, abandonarmos o nosso pastor na hora em que ele está sendo precisa. Ninguém esteve ao meu lado. Ninguém, nem Onesíforo. Certamente que as acusações contra o apóstolo eram acusações gravíssimas. O apóstolo Paulo era considerado um apóstata. Imagine, apóstata. Ele não adorava César. César era o Kyrios, era o Senhor. Ele não adorava César, então ele era um apóstolo. O apóstolo Paulo veio com outra mensagem. Então ele era acusado de várias coisas. Provavelmente o apóstolo Paulo fosse julgado como um canibal. Canibal. Já assistiram aquele filme dos canibal, né? O cara comendo gente. Como tem aldeias ou teve aldeias que comia pessoas. Já pensou o apóstolo Paulo sendo acusado de canibalismo? Canibalismo. Sabe por quê? Porque no dia em que fosse ministrada a Santa Ceia, é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Não é assim que nós comemoramos, relembramos a volta de Jesus Cristo? Não é assim que nós fazemos? E nós não partilhamos do corpo e do sangue de Cristo na comunhão? Então o apóstolo Paulo, ao ministrar a Santa Ceia aos irmãos, ele era acusado de canibalismo. Beber o sangue de Cristo, comer o corpo de Cristo. Até isso ele era acusado. Ele não adorava o imperador. Então as acusações eram várias. Então imagina você, na hora da defesa do apóstolo, você ir lá e dizer: olha, o senhor está errado. O apóstolo Paulo está pregando a verdade. Ninguém apareceu. Ninguém. E o John Stott, no seu livro Tu, porém, ele faz um comentário belíssimo. Ele diz: ali estava presente o Getsemane de Paulo. Lembram do Getsemane? Quando Jesus Cristo vai lá e fica só. E é interessante que todos fugiram no Getsemane. Todos fugiram. E aqui Paulo também está sozinho, sem ninguém.
Mas, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve que eles têm seguido e que ele tem visto homens perversos, impostores, essas pessoas que vão de mal a pior, Paulo está mostrando para Timóteo uma missão para uma pessoa praticamente incapaz. Como que vou apresentar ou entregar a responsabilidade da igreja para um irmão que é medroso, tímido? Como vamos fazer? Timóteo era tímido, não gostava de discussão. Não é o fato de que se você discute você não é tímido, não é isso, mas ele era tímido. Como apresentar o genuíno Evangelho do Nosso Senhor e dar responsabilidade a um discípulo que é tímido? Além de tudo, Timóteo era doente. Era doente. 1 Timóteo 5,23 tem um texto muito interessante que prova isso. 1 Timóteo 5,23, Paulo diz assim: Alguns distorcem esse texto, viu, irmãos? Cuidado. No versículo 22, Paulo diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, responsabilizando o apóstolo. Não te tornes cúmplice de pecado de outrem, conserva-te a ti puro. Aí no 23 ele diz: não continues a beber somente água. Os cachaceiros gostam desse negócio aqui, não? Paulo diz: usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. E Timóteo, além de ser tímido, era doente, ficava doente. Como é que Paulo entrega a mensagem a uma pessoa dessa natureza? E Paulo diz assim: eu não tenho medo de nada, eu passei por todas as dificuldades e o Senhor de todas me livrou. E agora ele entrega a uma pessoa tímida, porque Paulo sabia da qualidade de bispo que era Timóteo. Paulo entregou a igreja de Éfeso a Timóteo, porque ele sabia da responsabilidade, acima de tudo, que ele aprendeu nas Sagradas Escrituras. O que aconteceria depois da morte de Paulo? Essa é a preocupação de Paulo aqui. O que aconteceria? Eu preciso ter alguém que leve a bandeira do Evangelho. E ele escolhe a Timóteo. Ele entrega a Timóteo um plantador de igreja, da qualidade de Paulo. O maior plantador de igreja que o mundo já conheceu foi Paulo. Porque o Evangelho é do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a implantação do Evangelho é de Paulo e dos apóstolos. E se essa implantação não fosse feita, se fossem homens covardes, o Evangelho não teria chegado até nós. O que aconteceria ao Evangelho? Paulo está preocupado. Veja, eu não estou preocupado com a morte. A tradição diz que ele foi decapitado. Outros dizem que Pedro também lá em Roma foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia que eu não posso ser crucificado como o Senhor foi, eu não sou digno disso. Mas são tradições, aí não tem como certeza absoluta. Mas Paulo não está preocupado com a sua morte, ele está preocupado em que alguém leve o Evangelho adiante. Entenderam? Compreenderam a mensagem do apóstolo? Paulo não está preocupado com a vida dele, não. Porque ele combateu o bom combate. Ele acabou a carreira. Guardou a fé. Está preocupado com o quê? Ele está preocupado em chegar na linha final. Na reta final. Aquela faixa que o corredor chega, que ele ganha o louro da vitória. Paulo está preocupado que está certo que já vai. Aquilo ali é garantido para ele. Portanto, não é preocupação dele a morte,
mas a preocupação dele é que o Evangelho venha como veio até nós. Esta é a mensagem que o apóstolo Paulo, dizendo para Timóteo: tu, porém, versículo 14, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo que o aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo tinha convicção da salvação de Timóteo e elegeu Timóteo como seu embaixador para trazer-nos a mensagem do Evangelho. Irmãos, na verdade, o cristianismo nosso está à beira da aniquilação. Nós estamos, como a gente diz aqui, numa peinha de nada. Estamos à beira da aniquilação. E você? E eu? Como entendemos essa palavra de Deus? Ela é preciosa? Ela é tão preciosa para você que você faria sem nenhum estardalhaço. Ela é tão preciosa para você que você, num determinado momento, depois de caminhar 3 dias de viagem, voltaria para aprender a palavra de Deus? Pense. Pense se ela é preciosa. Se ela é preciosa para você, que ela guarde na sua vida, no seu coração, como o apóstolo Paulo estava dizendo para o seu amado irmão na fé, discípulo, filho na fé, Timóteo. Deus aplique aos nossos corações, irmãos, a palavra santa que nos edifica no corpo de Cristo. Amém.